Olá pessoal, Oliver aqui do canal Santo Trader, e neste vídeo eu vou te mostrar o que eu aprendi com mais de 6 anos de mercado financeiro. E a primeira descoberta que eu fiz às duras penas é que o preço nunca subiu demais ou caiu de menos. No início da minha jornada de construção de conhecimento, assim como você, eu achava que o preço tinha que defender em níveis de suporte e resistência, porque é assim que estavam nos manuais de análise técnica clássica. Principalmente quando esses níveis de suporte e resistência eram em máximas e mínimas. Como o preço estava já na máxima ou na mínima, eu não acreditava que o preço poderia renovar máximas de maneira continuada ou mínimas de maneira continuada. Lê do engano, já levei muitos stops por causa disso. Quando o preço pega uma tendência, ele vai e continua, quebrando estruturas de suporte e resistência sem olhar para trás. Aqui um exemplo muito claro do que eu vou falar para você. Observe esta região de estrutura de preço. É o nível de espelho da análise técnica clássica. Quando o preço rompe o nível de suporte, essa região vira resistência e o preço defende várias vezes essa região, continuando após o rompimento dessa lateralidade de preço, a tendência baixista. Contudo, o preço vem testar essa região novamente e nós acreditamos que, em virtude desta região ter virado o nível de espelho da análise técnica clássica, pois essa região era suporte e virou resistência, o preço tende a defender nessa região. Lê do engano, o preço rompe esta região. Rapidamente, nós aprendemos na análise técnica clássica que ele tende a buscar os novos níveis de suporte e resistência. E vamos aí marcando o nosso gráfico para identificar se realmente o preço vai segurar nessas regiões. Perceba, mais uma vez, um próximo nível de estrutura de preço, onde o preço ele interage com a região de suporte e resistência. Muito fácil de observar que esta região era uma região de suporte que foi rompida anteriormente e nós acreditamos que o preço vai defender essa região por ser uma resistência. Mais uma vez, o preço interage com a região no primeiro teste, há uma pequena defesa, contudo na sequência há o rompimento. Mais uma vez, acreditamos que o preço já está subindo bastante, a tendência já esticou muito e ele tende a defender no próximo nível de resistência. Rapidamente, como bom grafista, nós vamos marcar já novos níveis de resistência, perceba. E o preço, mais uma vez, rompe essa região de resistência e agora nem defendendo no primeiro teste, raspando direto a região como se não houvesse o amanhã, já continuando a tendência de alta. E daí você pensa, bom, não é possível que o preço suba mais. O preço já renovou as máximas anteriores. Vamos dar uma olhada agora no zoom out e identificamos mais uma vez uma mesma situação. Identificamos mais um nível de suporte e resistência. E como foi no passado anterior, o preço vem e rompe diretamente essa região, renovando novas máximas, fazendo com que você fique a ver navios, achando que o preço tem que defender níveis de suporte e resistência. Quando o preço pega uma tendência, o preço nunca subiu demais ou caiu de menos. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente na sua vida como trader. Somente agora, depois de 4 falhas de defesa após o início da tendência, é que o preço acaba respeitando o próximo nível de resistência do mercado. Perceba. E aqui finalmente nós temos a inversão da tendência. O preço acha seu máximo, ele acaba deixando para a gente aqui um triângulo descendente e ao rompimento dessa região, com um grande marubuzu de força, fazendo com que haja finalmente a nossa inversão de fluxo. Perceba o rompimento do triângulo e o padrão de candlestick na região. Então, uma coisa que você deve ter em mente: o preço nunca está muito esticado, muito alto, ou nunca está muito baixo, muito barato. Sempre use seus conhecimentos em price action, padrões de candlestick e padrões de reversão de movimento para que você possa identificar realmente oportunidades de defesas de níveis de suporte e resistência. Outro ensinamento que eu aprendi com tantos anos de tela é que quando há os rompimentos, não necessariamente o preço volta para fazer a confirmação do rompimento através de um pullback na zona de suporte ou resistência que foi quebrada anteriormente.
Perceba no gráfico, é muito evidente o padrão de rompimento. Muitas vezes, quando o preço rompe regiões de estrutura de preço, como esse nível de resistência, por uma questão de objetividade de análise e do estudo da análise técnica clássica, uma vez rompida a resistência, ela se torna suporte. Muitos traders procuram e aguardam esse tipo de confirmação quando há a quebra da estrutura de um nível de preço, o preço volta geralmente para testar essa região e daí os traders muitas vezes procuram compras nesta região, no caso do pullback nesse nível de resistência que virou suporte. Só que nós aprendemos que boa parte do tempo o preço não volta para confirmar os níveis de suporte e resistência quebrados anteriormente. Perceba imediatamente o outro exemplo aqui atrás. Nós conseguimos perceber e identificar com maestria e facilidade um grande nível de suporte desta região. O preço está no momento no mercado lateral, o preço deixa muito claro para a gente níveis de suporte e resistência de maneira muito bem visual. Quando há um rompimento do nível de suporte, você pode perceber que o preço não volta para confirmar o rompimento. Esse tipo de price action é muito comum e é muito mais comum do que o pullback na confirmação do movimento. Eu sei que você aprendeu que as melhores oportunidades é aguardar o pullback na região de rompimento. Sim, isso é verdade, mas você como trader tem que ter mecanismos para identificar quando o preço tende a não voltar na quebra das estruturas de preço. Esse tipo de price action, quando o preço rompe regiões de estrutura, geralmente acontecem com movimentos explosivos chamados de momentum. Momentum são starts agressivos de tendência de alta ou de baixa que quebram estruturas de preço importantes como suportes e resistências. Quando isso acontece, os traders que trabalharam na compra nesse caixote de acumulação, que compraram em momentos anteriores no nível de suporte, ficam presos, ficam com posições presas compradas a níveis mais altos. Conforme o preço vai caindo, em virtude do fluxo de venda vendedor, esses players comprados começam a estopar as suas posições, acionando gatilhos de venda e a tendência pega força e vai embora sem olhar para trás. Se você ficar aguardando dentro de uma visão limitada e mecânica somente trades de pullback em quebras de estrutura de preço, você deixará de aproveitar várias oportunidades de trade que acontecem no intraday. Eu não estou dizendo que os pullbacks não acontecem, só estou dizendo que você deve estar preparado para trabalhar esse tipo de price action, pois a maioria das vezes, se você der uma olhada melhor no gráfico, o rompimento e a quebra de estruturas de preço acontecem com grande velocidade e grande força, fazendo com que o preço inicie a tendência sem necessariamente fazer a confirmação do rompimento. E agora a pergunta é, Oliver, como eu sei se o preço na hora do rompimento vai realizar um pullback ou não? Como eu consigo classificar o padrão de rompimento como um padrão forte ou fraco? Para esse tipo de dúvida, nós temos vários conteúdos educacionais no canal do YouTube. Inclusive, sugiro, se você quiser, assine nossa biblioteca Prime de vídeo, onde você vai ter acesso a vídeos educacionais exclusivos, onde você terá esta resposta e de muitos outros questionamentos importantes para o dia a dia operacional do trader. Ser membro patrocinador do canal é a maneira mais inteligente de você estudar o nosso conteúdo a baixo custo. Outra grande lição que eu aprendi ao tradear qualquer tipo de moeda, qualquer tipo de ativo, é sempre olhar as macrocorrelações em volta desse ativo. Conhecer o ativo e a sua natureza é de suma importância para a sobrevivência do trader no longo prazo. Você deve se especializar no ativo. Você deve conhecer quais as correlações que o ativo tem, tanto com outros ativos, bem como também nas questões das curvas de juros. Você deve saber como os juros impactam o preço. Você deve saber como as notícias impactam o preço. Saber o estudo de macrocorrelações é fundamental para ajudar você a ter uma percepção exata das probabilidades para onde pode ir o preço. Por exemplo, estamos aqui com o gráfico de dólar na tela. Nós sabemos que o mini dólar no Brasil ele é antagônico ao mini índice.
Geralmente, essa correlação antagônica perfaz em que quando o dólar cai, o índice sobe e vice-versa. Perceba que o dólar aqui, ele achou para a gente um nível de resistência, e um nível de suporte. O mercado está vindo numa região de queda, o mercado estava vindo num grande movimento de queda e daí ficou por muito tempo, das 11 da manhã até o dia seguinte, trabalhando nesse range de acumulação. Perceba o grande movimento de queda da tendência forte de baixa que o mercado estava vindo. O mercado veio aqui, achou o fundo e ficou lateralizando. Agora a questão é, o gráfico está montado, é fácil você estudar. Contudo, imagine que você não tem esta informação. Para onde vai romper o range de acumulação? Pois o mercado veio de uma grande tendência de queda, o mercado pode ter achado um fundo, está trabalhando isso aqui pode ser uma fase de acumulação. Fases de acumulação são finais de tendência e podemos ter uma reversão de tendência, para onde existe a maior probabilidade de rompimento. Para ajudar você a tomar essa decisão, é necessário que você entenda as macrocorrelações. Vamos fazer uma atividade muito simples usando a correlação negativa entre o mini dólar e o mini índice. Vamos colocar agora na tela aqui o nosso mini índice no gráfico ao lado. Vamos analisar o que estava acontecendo com o mini índice durante esse movimento de lateralidade do dólar. Perceba o cursor do meu mouse como o que estava acontecendo com o mini índice. Do lado esquerdo o mini dólar, do lado direito o mini índice. Nós temos o mini dólar vindo numa grande tendência de baixa. Perceba como o mini índice está vindo numa tendência de alta. O preço do mini dólar chega nessa região de preço e começa a lateralizar. Contudo, olhe do outro lado o que continua acontecendo com a tendência do mini índice. Enquanto o dólar lateraliza, o mini índice continua em sua tendência forte de alta. Se há uma correlação negativa entre os ativos e você conhece essa correlação, traders mais experientes começam a procurar por vendas, seja no topo da resistência ou seja quando houver o rompimento do nível de suporte. Esse tipo de estudo de macrocorrelação ajuda você a entender melhor a força dos movimentos e a probabilidade de rompimento do ativo principal que você está estudando. Outro grande aprendizado que tive com esses anos de experiência é que não existe um trader perfeito. Nunca existirá um cenário 100% perfeito. Mesmo das melhores das possibilidades, você vai sempre achar algo que deponha contra a possibilidade do seu trader dar certo. Você deve ter estratégias muito bem definidas e conhecer profundamente o price action e o ativo que você está analisando. Dar uma olhada nas correlações e entender o que faz o movimento do preço. E uma vez que apareceu o sinal objetivado de sua estratégia, você deve entrar na operação fazendo o correto gerenciamento de risco. Por exemplo, perceba o rompimento desta região no nível de suporte. Você percebe que o preço rompe uma estrutura de preço. Nós temos um mercado achando um range de lateralização aqui. O mercado acha um suporte aqui embaixo e acha uma resistência aqui em cima. E daí nós temos o padrão de confirmação de rompimento. O mercado faz o breakout, ele volta a testar o nível de espelho, uma vez rompido a resistência ela vira suporte, e aí você pensa, vou comprar. Só que quando você olha imediatamente atrás desta região, você percebe que existe outro grande nível de resistência logo acima da sua região de compra. Perceba como esse nível realmente é um nível muito forte. O preço por várias vezes interagiu com essa região na defesa da formação de pontos pivôs. Você estava esperando o rompimento desse caixote de acumulação e a confirmação que nós já aprendemos no Price Action do rompimento. E a confirmação acontece, contudo você fica com receio de comprar em virtude do próximo nível de resistência estar perto do seu nível de entrada. E você perde oportunidades maravilhosas que o mercado lhe apresenta. Esse tipo de dúvida e de indecisão só vai ser dirimida com o estudo completo do ativo, conhecimento profundo da análise técnica clássica
e ter uma estratégia comprovadamente sólida ao longo do tempo, em que você sabe que quando acontece esse tipo de gatilho operacional, a maior parte das vezes os seus traders são vitoriosos. Vamos recapitular o que aprendemos nessa aula. Primeiro, o preço nunca sobe demais ou cai de menos. Quando temos o início de tendências, o preço vem renovando máximas quebrando níveis de resistência e renovando mínimas quebrando níveis de suporte. Você não deve acreditar de maneira cega em níveis de suporte e resistência. Você deve usar a sua experiência e esperar a interação do preço com essas regiões. E em aparecendo os gatilhos de reversão, mostrando claramente que haverá a defesa no teste dos níveis de suporte e resistência, você tem uma oportunidade de trade. 2. Nem sempre há um pullback na confirmação de rompimento de níveis de estrutura de preço. Deixamos bem claro no transcorrer dessas aulas que os pullbacks eles acontecem sim, mas não são uma obrigatoriedade. Se você ficar esperando somente pullbacks, trades de confirmação de rompimento, você vai perder oportunidades ímpares no dia a dia no seu operacional. 3. Sempre olhe as correlações para ter uma análise mais aprofundada, o big picture do mercado. Você não deve, de maneira isolada, analisar o price action somente do ativo principal. Você deve entender o ativo profundamente. 4. Há sempre algum tipo de dificuldade no caminho de um bom trade. Você gostou do conteúdo? Então deixe na descrição do vídeo quais outros pontos importantes que você, com a sua experiência, aprendeu com seus anos de trade. Eu terei o maior prazer de responder os seus comentários. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas que também estão na busca de conteúdo de qualidade, assim como você. Espero poder ter te ajudado de alguma forma. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fui!